Eu me lembro de um homem que perdeu tudo porque nunca soube ficar em silêncio. Não foi em um campo de batalha. Foi em uma sala envidraçada, no 10º andar de um prédio moderno, onde todos falavam rápido demais e ouviam pouco demais. Ele era articulado, inteligente com palavras, sempre pronto. Era do tipo que nunca era pego desprevenido, porque sempre tinha algo a dizer. E esse era o problema. Ao longo da vida, ele aprendeu que falar bem era sobreviver, que responder rápido era sinal de força, que deixar um espaço vazio na conversa era perder terreno. Já vi esse padrão arruinar generais, líderes e famílias inteiras. Naquela reunião, alguém o provocou. Nada explícito. Apenas uma frase mal colocada, um comentário atravessado, um sorriso torto que dizia mais do que as palavras. O ambiente ficou tenso. Havia ali um momento raro, um espaço em branco, e todos esperavam para ver se ele saberia usá-lo. Mas ele não soube. Ele explicou, depois se justificou, depois se defendeu, depois tentou provar que estava certo. Cada frase era clara, cada argumento fazia sentido. Nada do que disse estava errado. E ainda assim, quando terminou de falar, havia perdido algo invisível. Não foi o cargo naquele dia. Não foi o respeito imediatamente. Foi o controle do campo de batalha. Porque naquele instante, ficou claro para todos, ele sempre reagia. Já vi isso acontecer muitas vezes. E sempre termina do mesmo jeito. O erro não nasce da fraqueza. Nasce do impulso. Quando somos atacados, ainda que de forma sutil, algo dentro de nós quer se mover, quer reagir, quer limpar a própria imagem, quer mostrar força. Esse impulso é humano, compreensível, natural. Eu não condeno quem reage, apenas observo o preço que se paga depois, porque toda reação imediata é uma forma de obediência. Quando você responde sem escolher o momento, quando fala apenas para aliviar a tensão interna, quando tenta vencer a discussão, quando o mais importante seria entender a situação, você não está no comando, você está sendo conduzido. É por esse motivo que o silêncio, nesses momentos, não é ausência, é contenção. E contenção é uma forma avançada de poder. Aprendi isso observando líderes que nunca precisaram explicar demais. Eles não eram os mais inteligentes da sala, muito menos os mais carismáticos. Mas absolutamente todos apresentavam um hábito extremamente sábio. Sabiam quando não falar. E isso é muito raro. Enquanto outros se atropelavam em palavras, eles sempre buscavam ouvir. Enquanto acusações eram lançadas de um lado para o outro, eles permaneciam imóveis. E isso desconcertava todos que iam contra eles. E isso incomoda porque é contraintuitivo. O ser humano teme o vazio, teme o que não entende, teme aquilo que não reage. O silêncio cria um espaço onde o outro começa a se revelar sozinho. Percebeu o grande segredo? Já vi homens se contradizerem apenas para preencher esse espaço. Já vi ataques perderem força porque não encontraram resistência do lado que potencialmente deveria ser contrário. Já vi armadilhas falharem porque não houve a pressa em dar respostas imediatas e sem sentido. O silêncio força o outro a continuar jogando. E o mais impressionante é que o outro continua a jogar, mas sozinho. Mas preste atenção. O silêncio que falo não é passividade, não é medo, não é submissão, não é fuga. É planejamento devidamente calculado. É observar enquanto o outro gasta energia. É permitir que o adversário exponha suas intenções. É recuar meio passo para enxergar o terreno inteiro de maneira estratégica. Poucos sabem usar essa arma porque ela exige algo difícil em qualquer época, e ainda mais nos dias atuais. Estou falando de autocontrole. Hoje tudo exige resposta imediata. Mensagens, comentários, reações. Se você demora, parece fraco.
Se você hesita, não tem argumentos. Se você não responde, parece culpado. Essa é a ilusão do tempo moderno. Foram treinados para lermos textos, mas não entendermos contextos. Foram treinados para reagir rápido, não para pensar profundamente. E, infelizmente, quem reage rápido demais raramente vence batalhas longas. Esse problema é muito comum em ambientes digitais. Uma frase mal interpretada, um comentário jogado ao vento, uma crítica pública. Logo em seguida, ataque como resposta é dado como certo. A pessoa sente que precisa se explicar de imediato. Ela escreve um texto longo, depois outro, depois um vídeo, depois um pedido de desculpas confuso, depois uma defesa emocional. Enfim, cada palavra adicional não resolve, apenas alimenta. O silêncio inicial teria encerrado tudo rapidamente, mas a reação transformou a situação em semanas de desgaste. Quando você responde a tudo, você ensina ao mundo como te controlar e se torna um eterno prisioneiro. Quando você se cala no momento certo, você força o mundo a se reorganizar sem você. E isso muda a dinâmica inteira. Já observei líderes perderem autoridade, não por decisões erradas, mas por se explicarem demais. Quando um líder sente necessidade constante de justificar cada movimento, algo já está fora do lugar. A autoridade real não se implora, ela se estabelece pela coerência ao longo do tempo. O silêncio, nesse contexto, funciona como um selo invisível. Ele diz: não preciso convencer você agora, não preciso disputar essa narrativa, não estou em pânico. Quem observa sente e entende o recado, mesmo que não deixe isso claro. Mas deixe-me ser honesto, o silêncio cobra um preço interno. Enquanto você se cala, algo dentro de você quer gritar, quer reagir, quer se defender. Esse é o verdadeiro campo de batalha. Não é contra o outro, é contra o próprio impulso. Poucos vencem essa luta interna, mas aqueles que vencem saem em vantagem, pois o silêncio é considerado uma arma rara. Já observei líderes perderem autoridade não por decisões erradas, mas por se explicarem demais. Quando um líder sente necessidade constante de justificar cada movimento, algo já está fora do lugar. A autoridade real não se implora, ela se estabelece pela coerência ao longo do tempo. O silêncio, nesse contexto, funciona como um selo invisível. Ele diz: não preciso convencer você agora. Não preciso disputar essa narrativa. Não estou em pânico. Eu estou no controle. Quem observa sente, mesmo que não queira expressar. Mas deixe-me ser honesto. O silêncio cobra um preço interno. Enquanto você se cala, algo dentro de você quer gritar, quer reagir, quer se defender. Esse é o verdadeiro campo de batalha. Não é contra o outro, é contra o próprio impulso de reagir. Poucos vencem essa luta interna, mas aqueles que conseguem têm um verdadeiro superpoder em suas mãos. Já vi relações ruírem não por grandes traições, mas por pequenas respostas desnecessárias. Uma frase atravessada, uma ironia, uma defesa automática mais impensada. A discussão cresceu não porque o problema era grande, mas porque ninguém soube parar. Às vezes, o silêncio pode não resolver um conflito já instalado, mas ele é capaz de impedir em toda e qualquer circunstância que um conflito desnecessário nasça. Saber quando não responder é uma forma de proteção, não do ego, mas da energia. E energia, aprendi cedo, é o recurso mais valioso em qualquer desafio. Quem gasta energia reagindo a tudo não tem força para o que realmente importa. O silêncio potencializa a energia. Ele preserva a clareza, preserva foco, preserva posição e, mais importante, preserva suas possibilidades de escolha. Quem fala demais, fecha portas. Quem se cala,
mantém sempre excelentes caminhos abertos. Não confunda isso com fraqueza. Já vi homens silenciosos moverem exércitos inteiros sem levantar a voz. Já vi decisões tomadas no silêncio terem mais impacto do que discursos inflamados. O silêncio prepara o terreno. A ação vem depois, precisa, cirúrgica. Quando usar o silêncio? Quando perceber que o outro quer uma reação emocional. Quando sentir que está sendo puxado para uma batalha que não escolheu. Quando notar que explicar não vai esclarecer, apenas prolongar. Quando o ambiente estiver quente demais para decisões lúcidas. E quando não usar? Quando o silêncio se torna fuga. Quando ele esconde medo em vez de estratégia. Quando a omissão corrói valores que você decidiu sustentar. Silêncio estratégico não é a ausência de ação, é adiamento consciente. Aprendi, observando erros repetidos, que vencer não é falar mais alto, nem responder mais rápido. É escolher onde gastar a própria voz, argumentos e energia. Quem entende o conflito cedo, raramente precisa lutar muito. Deixe-me encerrar com uma imagem que carrego comigo há muito tempo. 2 rios encontram uma pedra. Um deles bate com força, espirra, faz barulho e se fragmenta. O outro contorna a pedra, silencioso, persistente. Horas depois, a pedra ainda está lá, mas só um dos rios seguiu seu curso inteiro. O silêncio não chama a atenção, não impressiona, não recebe aplausos imediatos, mas atravessa os obstáculos. E quem aprende a usá-lo, descobre algo que poucos entendem. Para vencer, não é preciso fazer barulho, e nem toda pergunta ou provocação merece resposta. Aprenda isso e coloque em prática esse segredo milenar. Domine a arte do silêncio e alcance o controle antes de qualquer confronto, e a vantagem antes de qualquer ação.